os flows que você faz aí, pô, fez no Connection, fez nos cursos, é um negócio surreal, isso cara. É o que me traz mais gente interessada em consultoria online. Sempre que eu posto no Instagram algo sobre uma estabilidade, eu recebo direct, eu quero treinar contigo e tal. E eu nem divulgo assim, é que visualmente é muito atrativo. Pô, visualmente é um negócio assim que realmente... Acho que tanto o profissional quanto o público final se interessam, porque é um negócio bem legal, assim. Show de rock! Sejam muito bem-vindos, Cauê La Scala Funcional Cast na área, e hoje mais um episódio com um assunto que está em alta no momento, já está em alta há algum tempinho já, e inclusive vou falar um spoiler daqui a pouquinho para vocês, daqui a pouquinho, então fica comigo aqui que vai valer a pena, eu sei que você vai gostar do que eu vou falar. A gente vai falar de mobilidade e estabilidade. E para falar desse assunto e não ficar monótono, eu estou aqui mais uma vez com a companhia do meu amigo que é móvel, é estável e é meu chefe, meu patrão, meu sócio, meu amigo, Super Caião. Tamo junto, meu irmão. Tamo junto. Primeira vez que alguém me chama de móvel e estável. Mas... só para embalar no... Não, ficou bom. É, só para embalar. Tô pensando aqui, acho melhor eu parar de imaginar. Mas beleza. Não, vambora. Cara, hoje a gente vai falar de mobilidade e estabilidade. Vamos falar de moestabilidade, que isso é um negócio surreal. Também aprendi contigo, nunca tinha visto... os flows que você faz aí, pô, fez no Connection, fez nos cursos, é um negócio surreal, isso é o que me traz mais gente interessada em consultoria online. Sempre que eu posto no Instagram algo sobre uma estabilidade, eu recebo direct, eu quero treinar contigo e tal. E eu nem divulgo assim, visualmente é muito atrativo. Pô, visualmente é um negócio assim que realmente... Acho que tanto o profissional quanto o público final se interessam, porque é um negócio bem legal, assim. Pô, já vamos entrar no tema aqui, já fugi da pauta, mas assim, a moestabilidade, por que eu nunca vi antes? Assim, pô, eu sou formado em educação física também, já tem um tempo ali e tudo mais. Cara, eu nunca vi antes alguém fazendo, ensinando, pelo menos no Brasil, assim, e é um negócio, assim, surreal. E hoje em dia é mais comum. Assim, eu já vi, por exemplo, jogador de futebol fazendo, né, no treino. Já vi até fisiculturista lá, né, o Cibam fazendo, tudo mais. Mas assim, e você já fazia antes, né? Os flows e tudo mais, que nem você nunca vi, assim, né? Que nem você nunca vi. Por conta dos flows e do repertório ali. Mas por que eu nunca vi antes? E por que... De onde que veio? Porque você eu tenho a impressão, posso estar errado, mas você é o pioneiro. Na minha cabeça, assim, pelo menos no Brasil, assim, você foi o primeiro cara que eu vi, assim. Cara, primeiro, só deixar claro pra galera o que é moestabilidade, né? Moestabilidade é uma palavra criada que representa a junção de mobilidade, por isso o mo e estabilidade. Então, são exercícios que integram estímulos conjuntos para mobilidade e para estabilidade, tá? Não é novo, mas a divulgação é mais recente. A moestabilidade é um termo mais técnico, conceitual, relacionado a um tipo de exercício que muita gente já divulgou antigamente com marcas. Então, por exemplo, bioginástica do Kani é um método muito antigo, onde ele propunha imitar movimentos de animais e usava os movimentos que tinham mobilidade e estabilidade integradas. A partir do Kani vieram outros métodos, como por exemplo a ginástica natural do Álvaro Romano, onde ele também tinha essa pegada de imitar alguns animais, de usar o peso corporal para fazer estímulos que juntavam mobilidade e estabilidade. O filho do Álvaro, Rafael, que tem o U Nature,
que também é um método baseado nesse conceito. O que eu costumo fazer, e eu não faço isso só com a estabilidade, eu faço com muita coisa que eu exploro. Eu costumo observar os métodos e entender os conceitos, e aí eu começo a divulgar os conceitos por trás de métodos que já são explorados. E a estabilidade é exatamente um conceito de exercícios que combinam estímulos para a mobilidade e para a estabilidade de forma integrada. E como eu divulgo muito isso, e hoje a gente tem, né, a gente que eu falo, eu e você, inclusive como empresa, né, como Funcional Link, a gente tem uma abrangência legal em termos de mídia social, a gente consegue fazer com que esse conceito se torne mais popular. Mas não é novo, não fui eu que criei. Inclusive o termo homoestabilidade, pela primeira vez eu escutei do Luciano Delia, né, que foi um dos precursores aí da divulgação do treinamento funcional no Brasil. A gente tem contribuído para a divulgação, mas é algo que, é como disse Salomão na Bíblia, né, não existe nada novo debaixo do sol. A gente não inventa nada, a gente só reinventa e inova algumas coisas. Entendi. Mas realmente você é um dos caras que mais divulga, assim, porque da galera... Eu não conheço ninguém assim que faz os flows, assim deve ter, mas assim de divulgação, talvez você seja o maior divulgador talvez, assim hoje em dia, né? Rede social e tudo mais, dando curso e tudo mais, sim. Pô, não sei se a galera já viu, mas a gente tem um evento, né? O Connect, o evento presencial. A maior aula do maior. Botou todo mundo pra fazer estabilidade, que umas 400 pessoas lá. Ano passado, acho que a gente tinha 400 pessoas no evento, mas nem todas fizeram 300, a aula, mas umas 300 quase todo mundo fez, ali fizeram a aula. Imagina só, galera, uma aula de mobilidade e estabilidade integrada, de estabilidade com 300 pessoas fazendo ao mesmo tempo. No ano fazendo anterior, fazendo flow, não é simplesmente é um flow que tem conexão, uma sequência. Exatamente. Pô, bem legal. Depois a gente vai colocar os vídeos aí pra vocês verem. Bem legal. E no ano anterior nós fizemos na praia com 200 pessoas, cara. Foi bem legal também. Puto, da praia foi sensacional, cara. A galera pirou. Porque, pô, os feedbacks que a gente escutou foi bem legal. Por mais... Eu fiquei até desconfiado. Eu falei, pô, na praia, né? Areia e tudo mais. Mas a galera do treinamento funcional gosta, pô. Adora. É a característica, né? Tanto dos profissionais quanto dos alunos. Gosta. Pô, sujou a mão de areia. Pô, legal pra caramba, né? Top, pô. Na descalço, praia, pô, mó legal. E, cara, e tem muito preconceito em relação à mobilidade, estabilidade, essa estabilidade. Tenho a impressão que hoje em dia tem mudado, mas mesmo dos profissionais tem uma galera que é um pouco resistente, não é? Tem, cara. Tudo que inova, incomoda. Tudo que inova incomoda, né? O ser humano ele tem um ciclo até aceitar as coisas. Isso acontece com todo mundo, não é uma crítica, não. Acontece com todo mundo. Você está numa zona de conforto, vem algo que te provoca, que é uma inovação. Num primeiro momento, você ignora, só que se aquilo continuar te provocando, você passa a criticar. Até que, se aquilo realmente evolui e se consolida, você aceita e incorpora. É um ciclo, isso acontece com muita coisa. Aconteceu comigo, por exemplo, quando o treinamento funcional chegou no Brasil. Eu tinha uma cabeça fechada com relação a essa questão. O treinamento funcional veio, eu num primeiro momento ignorei e falei, isso é uma modinha passageira. Depois eu comecei a desenvolver uma visão mais crítica e, por fim, ele se consolidou, eu fui estudar e incorporei. Então, isso acontece também com a mobilidade, né? E eu costumo dizer, inclusive me baseando nas vivências pessoais, que a crítica ela vem da falta de conhecimento, na maioria dos casos, né? Então, eu critiquei o treinamento funcional lá atrás, critiquei por quê? Porque eu não conhecia. Quando eu comecei a conhecer e vi o potencial, eu falei, pô, eu preciso disso aqui. Eu já fui crítico de mobilidade? Também. Por quê? Porque eu não conhecia. Quando o meu corpo começou a precisar, eu falei, pô, esse negócio pode me ajudar. E eu vi o benefício e eu também abracei. Então, muita gente critica a mobilidade por não entender o que a mobilidade realmente representa, né? E eu vou dar um exemplo muito simples aqui para a gente entender como a falta de conhecimento ela é, infelizmente, comum dentro da nossa área. Você que está me assistindo aqui, provavelmente você já ouviu falar que os movimentos do nosso corpo acontecem nos planos de movimento, no plano sagital, no plano frontal e no plano transversal. Então eu faço uma flexão do ombro aqui, ela está acontecendo no plano sagital. Eu faço uma abdução. Esses negócios de plano, cara. Isso é complexo. Para decorar isso demora, cara. Estou fazendo uma abdução aqui, está acontecendo no plano frontal. Estou fazendo uma abdução horizontal ou uma rotação, está acontecendo no plano transversal. Então a gente tem os movimentos
E esses movimentos acontecem nos planos e geralmente os exercícios são uniplanares. Por exemplo, um supino acontece no plano transversal. Uma puxada como essa aqui acontece no plano frontal. Só que embora a gente conheça esses planos e a maioria dos exercícios aconteça no plano isolado, dentro da articulação, os movimentos eles são multiplanares, eles são integrados. Então, para eu fazer, por exemplo, uma abdução, que é um movimento simples, dentro da minha articulação está acontecendo rolamento, deslizamento e rotação. O que eu estou falando aqui para vocês chama artrocinemática. É o movimento invisível. É o movimento que está acontecendo dentro da minha articulação para que eu consiga ver o movimento, para que eu consiga ver o movimento do meu braço. E o que assegura esse movimento íntegro da minha articulação para que eu tenha eficiência e não tenha dor, desconforto e lesão? Mobilidade. Só que a mobilidade ela não é visível, a mobilidade é invisível, está lá dentro da minha articulação. Só que quem conhece de artrocinemática? Pouca gente. Quem conhece de movimento intraarticular? Pouca gente. Quem conhece estruturas intraarticulares? Pouca gente. Então a falta de conhecimento ela é a principal responsável para que a gente tenha críticas sobre assuntos que, às vezes, tem assunto que não tem fundamentação realmente. A gente tem que ser crítico mesmo. Mas, às vezes, o assunto ele tem fundamentação, só que, num primeiro momento, a falta de conhecimento me faz rejeitar aquele assunto. Isso explica muito dessas críticas que o trabalho de mobilidade, de estabilidade e de moestabilidade recebe. É um pouco do bicho preguiça também, né? Também. Porque é muito mais fácil criticar, você gasta muito menos energia criticando do que estudando. Construir as coisas gasta muita energia, né? Exato. Eu acho que é o que a gente falou já, né, da mentalidade, que é um pouco tá em todo mundo, né? Todo mundo. Tem um negócio novo e o treinamento funcional, pela capacidade de repertório, pela capacidade que ele tem, que a gente falou de padrão de movimento. Cara, ele tem coisa nova o tempo todo, pô. Incomoda. Porque a criatividade você tem coisa nova o tempo todo. Então, o tempo todo vai ter gente. Até os próprios profissionais ficam inseguros, né? Pô, o que será que vão pensar de mim e tudo mais? Porque tem gente que realmente pensa, quanta besteira, tá inventando, isso aí... Sim. Hoje em dia, tem tanta gente fazendo e o negócio tá tão bem difundido, assim, a galera gosta tanto, que mesmo às vezes a galera fica quieta, né? Pensa, mas não fala, mas é real. E é o que você falou, gasta menos energia. Construir alguma coisa é muito mais difícil, você precisa de algumas virtudes ali, né? Você precisa de perseverança, coragem, você precisa ser um cara obstinado. Então... Destruir é muito mais fácil. Cara, destruir é muito mais ficar olhando... O problema disso é que... E a gente fala isso para os nossos alunos, porque a gente quer que todo mundo prosperando, todo mundo feliz, todo mundo vivendo a sua vocação. Construindo. Todo mundo de sucesso, né? Que a gente conversou. Então, quem fica destruindo ou criticando não constrói nada, pô. Fica a vida inteira assim, é uma vida amargurada, é uma vida que não presta, não. Então, a gente tem que lutar contra isso, né? Acho que todo mundo tem que arrancar um pouco do bicho preguiça, né? Tem uma questão, cara, relacionada à maturidade. Eu acho que vale a gente falar sobre isso aí. Isso, por exemplo, eu sou jovem ainda, né? Eu acho, né? Não sei, né? Se olhar pro teu cabelo aí, não depende sei. do ponto de vista, né? Mas se eu for considerar que eu vou viver... Se pegar um ângulo aqui de cima, não sei se... Se eu for considerar que eu vou viver até os 100, eu não cheguei nem na metade ainda, então eu sou jovem. Mas eu já fui mais jovem. Quando eu era mais jovem, porque eu sou jovem hoje, quando eu era mais jovem, cara, eu não tinha dor. Eu não tinha muita dificuldade de fazer as coisas. Eu não tinha filho, não precisava pegar meu filho no colo. Então... O pouco que eu fazia dentro do treino já era suficiente para eu fazer as coisas na minha vida. Só que com o passar do tempo, o corpo foi envelhecendo. E o corpo foi começando a pedir algumas coisas que eu não fazia. E aí eu comecei a abrir a minha mente para essas coisas. Então a mobilidade ela entra geralmente numa fase da onde você sente falta dela. E isso é muito interessante porque justifica um pouco das críticas. Eu também já fui crítico a muita coisa que eu não usei, não entendia porque não tinha necessidade. Hoje eu tenho a necessidade e eu falo, caramba,
como eu era imaturo naquela época, porque eu não tinha necessidade, né? E aí eu uso uma analogia que é a seguinte, cara. Quando a gente está nos 20 anos, a gente quer o músculo pelo que o músculo é. E eu quero o músculo para ficar grande, velho. Então, se o músculo crescer, tá ótimo. Porque eu não tenho muita necessidade de fazer coisas e a aptidão física que eu tenho, por ser jovem, ela já é suficiente para eu fazer tudo. Só que eu chego no Zinta depois, né? Aí quando eu chego no Zinta, eu ainda quero o músculo pelo que ele é, porque eu ainda tenho aquela pegada estética forte, mas eu começo a precisar do músculo pelo que ele faz, e o músculo faz força. Eu tô nessa fase aí, cara. Já tá passando dessa fase, já tá passando. Já. Aí eu tô no Zinta, cara, eu preciso do músculo que ele faz força. Por exemplo, eu fui pai no Zinta. Meu filho nasceu, eu tinha 31, meu primeiro filho. Eu precisava pegar meu filho no colo. Então não era só o músculo grande, eu precisava do músculo forte, resistente, segurar meu filho aqui. E o meu treino precisou sofrer adaptações, porque não era só crescer, precisava de funcionalidade. E aí, infelizmente ou felizmente, a gente sai do Zinta e chega no Zenta. E aí já viu que quando a gente chega no Zenta não sai mais, né? É 40, 50, entra, ladeira baixa, entra. Quando a gente chega no Zenta, a estética continua importante? Continua. Então eu quero o músculo pelo que ele é. A força continua importante? Eu quero fazer força. Mas eu passo a querer o músculo pelo que ele evita também. E o músculo evita dor, evita doença, evita lesão. E dor, doença e lesão são mais comuns a partir do Zenta. Só que para o músculo evitar dor, evitar lesão, para o músculo evitar doença, não basta só força. Precisa de força, de mobilidade, de estabilidade, de coordenação. E não é coincidência que a partir do Zenta ou do Zinta, as pessoas começam a ficar mais abertas para o trabalho de mobilidade, inclusive os profissionais. A gente ia falar, acho que já é bom para introduzir, porque você já meio que já falou o diferencial ali da estabilidade, da mobilidade, que acho que é o alívio de dores, a funcionalidade, né? É um diferencial não só do tipo de exercício ali, mas para o profissional, né? Um cara que domina isso, pô, ele tá apto a tratar... Me corrija se eu estiver errado, mas é a população, não só que é uma faixa etária que a galera já está mais estabilizada financeiramente e tudo mais, boa. É a população que procura, né? Porque, pô, até os 30 ali, até os 40, tu consegue resistir. Tipo, tu tá mais ou menos, não sei o quê. Cara, chegou nos 40, que vem dor, que vem lesão, que, pô, o cara acorda meio duro ali, com a articulação, cara, e o cara tem dinheiro pra cuidar um pouco mais da saúde, cara, é um diferencial muito grande e é um exercício atrativo, né? Então ele tem um combo completo, né? Ele trata... Se quiser também falar das evidências científicas ali, sim, de tratamento. E é atrativo, é legal pra caramba. Sim. Antes de falar sobre isso, spoiler. Falei que eu ia dar um spoiler. Verdade. O novo livro que eu estou escrevendo e com fé eu vou finalizar nesse ano aí de 2025. Talvez ele saia ainda em 2025. É sobre mobilidade e estabilidade aplicado ao treinamento funcional. Então vai ser o nosso novo livro aí. No momento, a menina dos olhos. Pô, já aproveita e mostra teus livros. Exatamente. Enquanto o livro não sai... Esse aqui qual que é? Potencializando a hipertrofia no treinamento funcional. Esse aí é para quem quer... Tá enquadrado aí, dominar o treinamento funcional com finalidade estética. Cara, a galera é viciada nesse livro aqui, né? Esse livro esse aqui é o best-seller. Esse é o best-seller. 7.000 exemplares vendidos. Tópicos em treinamento funcional. Tem mais dois outros ali, tá na estante. O primeiro dessa linha, né, de treinamento funcional. Esse aqui, o Tópicos, ele é o que tem um QR Code que manda para os artigos científicos, né? Ele tem uma profundidade legal, né? Todos eles. Então, ó, abri a página aqui, ó, um QR Code aparecendo. Esse QR Code aqui vai direcionar para essa referência aqui. Então, você consegue, inclusive, ler a referência na íntegra. Show. Ah, só ele tem QR Code? Não, esses aqui também tem. Deixa eu achar aqui, esse aí mostra para exercício, como é que é? Ó, QR Code aqui direcionando para exemplos de exercício. Aí você vai ver vídeos de exercícios aqui e isso é comum em todos os livros. Maneiro. Tem o treinamento funcional em casa. E o último que treinamento funcional, conclusão vascular. E o próximo, mobilidade e estabilidade. Esse vai ser top, hein? Vai ser top. Mas para adquirir esses livros é o quê? Tem link na bio, alguma coisa assim? Tem o link na bio, @cauê_la_escala, tem o link lá. Ou manda de direct para nós, manda mensagem para nós, sinal de fumaça que o link chega na tua mão.
não tenha dúvida de que a gente consegue fazer o link chegar em você. Tá? Pô, E ele chega na sua casa. Te falar que eu fiquei ansioso por esse livro aí de mobilidade, porque... E a cada página que eu escrevo ali, eu fico mais... Cara, porque é um tema muito legal. E é o teu tema, né? Sim, é o que eu tô mais dedicado no momento, cara, mais dedicado. Ó, vamos lá, falando dos diferenciais, né? Tá, fala de diferencial, se souber alguma questão científica aí, de embasamento científico, sim. Primeira coisa que eu quero falar para vocês, galera. Todo diferencial se torna pré-requisito depois de um tempo. O diferencial de hoje se torna um pré-requisito amanhã. Guarda essa frase que eu vou te explicar. Hoje, o treino de força é pré-requisito para qualquer treinador. Dominar treino de força é pré-requisito para qualquer treinador. Só que 30 anos atrás, quem dominava treino de força se tornou referência, porque treino de força era um diferencial. E quem aproveitou aquela época e levantou a bandeira do treinamento de força, continua sendo referência até hoje. Eu vou citar alguns nomes aqui: Dilmar Pinto Guedes, Valdemar Guimarães, Roberto Simão. Essa galera levantou a bandeira do treino de força quando ninguém falava de treinamento de força. Eles se tornaram referência. Hoje, treino de força é pré-requisito. Se você quiser se tornar referência em treino de força hoje, é muito difícil. Por quê? Porque treino de força já tem as referências consolidadas e tem muita gente atuando nesse segmento. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que se você dominar a mobilidade e estabilidade hoje, você se torna referência. Por quê? Porque ninguém está falando disso ainda. Ninguém está falando, são poucos que falam disso. Só que se você demorar para entender sobre isso e se posicionar, daqui a 5, 10 anos, mobilidade e estabilidade é pré-requisito. Você vai ser mais um no mercado. Então o time para dominar a mobilidade e estabilidade foi ontem. Mas o segundo time é hoje. Se você entender sobre isso hoje, você se torna referência. Por quê? Porque pouca gente entende desse negócio. Pouca gente entende desse negócio. Mas não tarda não. Porque daqui a 10 anos é pré-requisito. Assim como treinamento de força hoje é pré-requisito, amanhã a mobilidade e estabilidade vai ser pré-requisito também. Então esse é o time, tá? Ele vai ser diferencial. Por que ele vai ser diferencial? Porque ninguém domina. Porque você consegue inovar nas suas sessões, o teu aluno vai receber algo diferente. E isso traz experiência positiva. Porque você consegue potencializar resultados, aí a gente entra na esfera científica. Então hoje a gente já tem estudos mostrando que o trabalho de mobilidade pré-exercício potencializa a performance no exercício. Então se eu usar um trabalho de mobilidade e de estabilidade também, estabilidade central, eu consigo aumentar a produção imediata de força, de potência, de velocidade. Ou seja, eu aplico o exercício no começo da sessão, e na parte principal da sessão eu já tenho potencializado o resultado. Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, eu consigo aliviar dores. Então, se eu alivio dores de forma imediata e crônica, eu consigo não só trazer mais conforto, mas também trazer mais rendimento. Porque se a pessoa está com dor, ela não rende tanto. Agora, sem dor, ela rende melhor. Eu consigo prevenir lesões. Tem estudos mostrando aí que o trabalho de mobilidade é eficaz para prevenir lesão. Então, eu posso utilizar, inclusive, em esportes, como preparação para os esportes. E eu consigo, através do trabalho de mobilidade, melhorar várias capacidades físicas. O trabalho de mobilidade vai melhorar a coordenação motora, vai melhorar a flexibilidade, vai melhorar pré-estímulo para força. Então eu tenho e a estabilidade do core também. Então tudo isso aqui é diferencial baseado em evidência que você vai conseguir potencializar os resultados dos seus alunos, além, obviamente, de proporcionar uma experiência diferenciada, porque você vai aplicar algo que ele não está acostumado, algo que ninguém faz, eleva a tua percepção de valor, só que, obviamente, requer, mais uma vez, estudo aprofundado. Não é simples, né? Eu falei aqui de osteocinemática para vocês e de artrocinemática. Cara, o que é artrocinemática? Movimentação intra-articular. Preciso entender disso para entender o trabalho de mobilidade. Estabilidade tridimensional da coluna. Cara, o que é estabilidade tridimensional? Músculos intrínsecos. Eu preciso entender sobre isso para, de fato, prescrever exercícios sobre estabilidade. Mas o time é agora. Esse é o time. Cara, sensacional. Inclusive, eu já vi trabalho mostrando questão de mobilidade de quadril e tudo mais, que tira bastante dor lombar, né? Que, se eu não me engano, dor lombar é a dor mais prevalente que existe, né? Exato. Cara, a prevalência de dor geral na população, dor crônica, fica na ordem... Eu estava lendo um estudo agora essa semana retrasada. 40% da população sofre de dor crônica. 40% da população sofre de dor crônica, cara. Então... Se a mobilidade alivia a dor, e é uma das intervenções muito interessantes para isso, com baixa resistência, porque treino de força também alivia a dor, se for bem conduzido.
Só que a resistência psicológica é muito alta. Pô, eu tô com dor, não vou fazer força? Até o médico mesmo dificilmente direciona para o treino de força. Agora, o trabalho de mobilidade tem baixa resistência psicológica, baixa barreira de entrada. Então, se eu domino isso, cara, eu tenho 40% da população que é potencial cliente. Dor lombar. Fizer um corte transversal hoje na população brasileira, 30% da população tem dor lombar. 80% da população vai ter dor lombar em algum momento da fase adulta. Coisa. E aí o trabalho de mobilidade pode ser útil, além do trabalho de estabilidade central, que talvez seja o padrão ouro para diminuir dor lombar, né, para tratamento de dor lombar. Cara, hoje o cara que do treinamento funcional, que ele é especialista em dor, não falta trabalho para ele, mas nem... Nunca. Você vai começar primeiro a atender já a tua casa. Já. Na tua casa você já vai atender todo mundo ali na tua casa. Você tá maluco, não falta. Você vai se auto-atender. Pois é, também. A gente também tem dor. Não, e outra, se ele fizer que nem você, postar uns exercícios de estabilidade, tudo mais, que tem um flow legal, cara, é muito atrativo, né? Quem vê aquilo visualmente é atrativo. Aí você explica que aquele exercício, ou você fragmenta ali pra pessoa que tem mais limitação, os benefícios e tudo mais, pô, bem legal, meu. De verdade. É uma das coisas que eu mais gosto, assim, e visualmente, realmente, a galera fica maluca, assim. Até quem faz, né? Porque a galera do Flow lá, o pessoal que fez, pô, galera... Puta, é muito legal, cara. Meu, se você ainda não viu o Cauê fazendo um Flow... Perde tempo, não. Dá uma olhada lá, de verdade. Aí ele geralmente faz uns desafios ali, né? Também. Bem legal. Estamos também encaminhando pro final. Mas antes, cara, uma coisa importante. Eu sei que você tem uma estratégia lá, um modelo de prescrição de treino ali, o modelo dos blocos, né? Do modelo dos 3 blocos. Sim. E aí eu queria que você falasse um pouco desse modelo e de onde que a mobilidade e a estabilidade se encaixa nesse modelo. Se encaixa dentro de uma sessão de treino, né? Legal. Só resgatar aqui, esse foi assunto do episódio anterior, se eu não me engano, que a gente explicou o que era o treinamento funcional, né, em termos conceituais. Treinamento funcional é aquele tipo de treino onde a gente vai estimular todas as capacidades, ou quase todas as capacidades físicas, numa mesma sessão, né? Então, é uma sessão que a gente chama de multicomponente, ou híbrida, né? A gente vai trabalhar muita coisa naquela sessão. Para trabalhar muita coisa numa sessão, existem várias formas da gente fazer isso, mas a gente identificou que, como uma capacidade física pode ser concorrente à outra, vou dar um exemplo. Se eu colocar o exercício aeróbio junto com o exercício de força, eu posso ter uma concorrência adaptativa. Por isso, a gente estuda há muito tempo tal de treinamento concorrente, né? Se eu colocar força antes ou depois, o que é melhor? Se o aeróbio vem antes, vai atrapalhar? Imagina só, estou falando de força aeróbia. Imagina só se eu colocar 9 capacidades físicas, a chance de concorrência é maior. Então, o que a gente observou, inclusive em pesquisas, que a forma mais interessante da gente organizar essas capacidades físicas numa sessão de treino é distribuindo essas capacidades em alguns blocos dentro da sessão de treino. Então, cada bloco vai ter um objetivo e cada objetivo vai direcionar para algumas dessas capacidades. Então, o bloco 1 geralmente é um bloco de preparação para o movimento, onde a gente vai trabalhar capacidades físicas que otimizam a performance de outras capacidades físicas que vêm na sequência. O bloco 2 é um bloco que a gente chama de neuromuscular, são as capacidades que eu chamo que são inimigas da fadiga. Elas não podem estar no final, porque sob situação de fadiga elas não rendem bem. E depois a gente tem o bloco cardiometabólico, que é o último bloco, que são as capacidades amigas da fadiga. Ou seja, em situação de fadiga elas têm o seu desenvolvimento potencializado, tá? Então vamos lá, vamos tentar entender isso aqui, ó. No bloco 1, eu preciso de preparação para o movimento. Então, para que o meu movimento seja fino, seja fluido, seja eficiente, é cabível pensar que eu preciso de coordenação motora. É cabível pensar que eu preciso de boa amplitude, ou seja, eu preciso de flexibilidade. É cabível pensar que eu preciso de equilíbrio. É cabível pensar que eu preciso de força. Então, essas 4 capacidades aqui, elas vêm no bloco 1. Então, eu preciso de estímulos para coordenação, para flexibilidade, para o equilíbrio e uma pré-ativação para a força. Se eu conseguir estimular essas 4 capacidades conjuntamente, eu consigo potencializar a performance do que vem depois. Como que eu faço para estimular essas 4 capacidades conjuntamente? Mobilidade e estabilidade. O trabalho de mobilidade e estabilidade estimula coordenação, flexibilidade, equilíbrio e pré-ativação de força. Então, mobilidade e estabilidade, respondendo diretamente à segunda pergunta, geralmente vem no início da sessão.
Quando vem no início, eu tenho os efeitos imediatos acontecendo. Eu potencializo a performance de força, potência, de flexibilidade, obviamente. Eu diminuo dor, então eu consigo render melhor depois. Então eu já aplico o exercício no começo para usar do benefício agudo desse exercício, do efeito agudo desse exercício. Aí depois vem o bloco 2, que é o bloco das capacidades inimigas da fadiga. Quais são as capacidades inimigas da fadiga? Força. Aí sim eu vou dar pancada na força, não é só pré-ativação, é força. Potência, agilidade, velocidade. Então são essas capacidades e também posso estimular um pouco mais de coordenação motora. Essas capacidades aqui vêm no bloco 2, que é o bloco principal da sessão. Bloco das capacidades inimigas da fadiga. E por fim, aquilo que é amigo da fadiga. O que é amigo da fadiga? Resistência, aptidão cardiorrespiratória. E aí vem no final porque o cara fadiga, cansa e vai embora para casa. Essa é a organização lógica. E dentro dessa organização lógica, mobilidade e estabilidade geralmente vem no começo da sessão como preparatório. Perfeito. Perfeito. Cara, a gente tem um conjunto de podcasts legais, né? Acho que se a galera vê, dá um curso aí, assim, a galera melhora bastante. Assim, falando de mercado, falando de questões técnicas, falando de mentalidade, bastante coisa. Coisas bem legais mesmo. Para encerrar, a galera, dá uma dica para a galera que quer conhecer mais sobre estabilidade, estabilidade, dá uma direção para a galera. Bom, primeiro, quebrar os próprios preconceitos, né? Se você ainda tem algum tipo de preconceito com relação a essa questão, procura ler referenciais científicos que mostram resultados interessantes provenientes disso, né? Então isso aí já vai abrir tua mente com relação a se permitir mergulhar nesse universo. Experimenta incorporar pequenos exercícios de mobilidade na tua rotina de treino para você ver o negócio acontecendo com você. Você vai ver que esse negócio aí vai mudar a qualidade do teu treino, né? E assim, você não precisa de muito tempo para isso não. Isso começa a acontecer já imediatamente na sessão e nas primeiras sessões. A partir disso você vai ver que o negócio realmente funciona. Aí, cara, você precisa mergulhar num conhecimento mais profundo, né? Por quê? Porque não basta só ver o exercício ali no Instagram e sair reproduzindo. Porque como eu falei, o que a gente vê no Instagram, a gente vê. Só que o trabalho de mobilidade, ele requer um entendimento do que não se vê, que é a artrocinemática, que são os músculos intrínsecos, por exemplo, que são as estruturas articulares, liberação de líquido sinovial, etc, etc. Então, aprofunda nos estudos, fazendo cursos específicos, leituras específicas. Em breve vai sair o livro específico sobre mobilidade e estabilidade. O primeiro livro que traz esse título no Brasil, não tem nenhum outro livro com mobilidade e estabilidade no título. Boa estabilidade também vai ser explorada. E quero convidar você também a estar conosco não só na leitura. Não sei você, mas eu gosto muito de estudar através de livro. O livro prende muito a minha atenção, a minha concentração. Então eu consigo ter um momento ali onde de fato eu consigo aprofundar o conhecimento teórico, mas eu gosto muito também de aula, porque a aula eu consigo ver o exercício acontecendo, e isso vai despertando a minha criatividade, né, e vai alimentando o meu corpo com o repertório. Então eu gosto muito dessa combinação. Se você se identifica também com isso, eu quero te convidar também a conhecer nosso curso de pós-graduação em treinamento funcional. Você vai ter aula de mobilidade e estabilidade comigo, tem outros professores também especialistas nesse assunto. E não só mobilidade e estabilidade, não. Como usar o exercício de mobilidade para aliviar a dor no ombro, para aliviar a dor no quadril, para aliviar a dor lombar. Como usar o exercício de mobilidade para melhorar a performance específica nessa atividade, na outra atividade. Como encaixar isso numa aula para idoso, como encaixar isso numa aula onde o foco é emagrecimento. Então não é só a mobilidade e estabilidade, mas a aplicação da mobilidade e estabilidade para diferentes contextos aí que fazem parte do teu dia a dia como professor, né? Então fica aqui o convite. Convido você também a compartilhar esse podcast aqui com outras pessoas que possam se interessar por essa temática, deixar a tua curtida, deixar o teu comentário aqui. E eu quero saber se você quer que a gente continue com o projeto, né? Nós fizemos aí, esse é o
o último dos 4 episódios iniciais que nós fizemos. E eu dependo muito do feedback de vocês para que a gente continue investindo nesse projeto aí. Fez sentido para você? Comenta aqui nesse vídeo, deixa aqui o teu feedback para a gente seguir ou não com esse projeto. Obviamente eu vou seguir se ele fizer sentido para você, se ele tiver agregado algum tipo de valor. Conto com o seu auxílio aí nesse sentido. Beleza? Palavra final aí, Caião. Cara, muito obrigado a todos. É um prazer, uma honra estar aqui com você, com a galera. Obrigado pela confiança, né? Se estarem aqui, escutando a gente falar. E eu sei que eu sou bonito, mas o Cauê não é tanto, ele fala mais que eu, então, né? Fica... Eu sou mais simpático. Exato. Eu sou mais comunicativo. Porque ele é meu chefe, meu patrão, então eu não retruquei. Não falar, não, eu sou mais. Não, eu sou só mais simpático. Cara. Não, pelo menos minhas filhas me falam que eu sou lindo, então eu acredito. Minha mãe também, já fala desde criança. Eu acredito. 41 anos escutando. Mulher sabe o que fala, né? Mesmo que tenha 4 anos de idade, mas sabe. Entendeu? Cara, então, brigadão, gente. Até a próxima e espero que a gente continue, né? Vamos ver o que a galera diz. Vamos ver. Conta com o seu comentário aí pra gente poder dar sequência aí no projeto. Tamo junto. Rock and roll.